Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, professora de português da Companhia do Saber, e hoje a gente está aqui com mais um assunto da nossa série Descomplicando o Português. Nessa série, o nosso objetivo é abordar diversos temas da língua portuguesa que muitas vezes as pessoas têm dificuldade ou acham que é extremamente difícil, né? Então, nosso objetivo é esse: a gente quer desconstruir a ideia de que o português é difícil. Então, vamos para mais uma aula? Hoje a gente vai abordar o tema, o uso de por que junto com acento, por que separado e por que separado e com acento. Então, vamos para mais uma aula. Esse uso dos porquês, ele pode ser um pouco confuso, porque a gente tem algumas ocorrências dele, né? E também por conta da gente ter estudado de uma forma que informa que a gente só tem que decorar, sem entender o real sentido daquilo. Então, quando a gente tem que decorar alguma coisa, tudo se torna mais complicado, mais penoso, mais complexo. Então, nosso objetivo é fazer com que você aprenda sem precisar decorar nada. Então, vamos para mais uma aula aqui do nosso uso dos porquês. A primeira ocorrência é o porquê junto. O porquê junto, ele sempre vai utilizado quando a gente precisar dar alguma explicação sobre alguma coisa. Vamos ver o exemplo. Estudo porque quero passar. Aqui eu não estou explicando uma coisa, então toda vez que eu estiver explicando, eu vou usar esse porquê junto e sem acento. Agora a gente tem a ocorrência do porquê junto e com o acento. Esse porquê junto e com o acento, ele equivale a um substantivo. Então, toda vez que a gente tiver a ocorrência de um substantivo, a gente vai usar esse porquê junto e com acento. Ah, mas você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou saber se ele é um substantivo? É bem simples, é só você ver a marcação do artigo. Então, sempre que tiver um artigo antes dele, ele vai ser um substantivo. Igual ali o nosso exemplo, não sei o porquê disso. Não tem o artigo "o" antes, então, se eu tenho essa indicação desse artigo antes, nesse caso aqui desse exemplo, o artigo "o", significa que eu tenho um substantivo, então eu tenho que utilizar o porquê junto e com acento, tá? Vamos ao próximo porquê. O próximo porquê, ele é separado e sem acento. Como é que a gente vai poder entender isso aqui? Toda vez que você ficar na dúvida se você tem que utilizar um porquê junto sem acento ou um porquê separado e sem acento, é só você fazer a substituição pelos termos pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais. Ao fazer essa substituição, se o sentido ele permanecer, se o sentido se mantiver igual, significa que a gente vai ter que utilizar o porquê separado. Vamos ao exemplo. Era muito perigosa a estrada porque seguiu o caminho. Agora vamos fazer a substituição. Era muito perigosa a estrada pela qual seguiu o caminho. O sentido não ficou o mesmo quando eu fiz a substituição? Então, se o sentido ele se manteve igual, significa que é o porquê separado, tá? Agora vamos também à ocorrência do porquê separado, só que quando a gente faz alguma pergunta. Toda vez que a gente for fazer alguma pergunta que não acontece no final da frase, a gente vai utilizar o porquê separado e sem acento. Vamos aos exemplos. Por que você não foi na festa? Você sabe por que ele foi embora? Então, nessas duas ocorrências de exemplo, a gente tem uma pergunta que não foi no fim da frase. Então, toda vez que eu tenho essa pergunta que não foi no fim da frase, eu tenho que utilizar o porquê separado e sem acento. Agora, quando que eu vou utilizar o porquê separado e com acento? Essa ocorrência, ela só vai ser utilizada quando a gente fizer algumas perguntas no fim da frase. Então, toda vez que tiver pergunta no fim da frase, vamos utilizar o porquê separado e com acento, de acordo com o exemplo. Você não veio por quê? Então, eu tenho esse porquê no final, tá, dessa pergunta, dessa interrogação. Então, eu tenho que utilizar o porquê com acento, tá? Então, é muito simples. Toda vez que eu tiver um porquê relativo à pergunta que não for no fim da frase, é separado e sem acento. E toda vez que eu tiver um porquê separado, toda vez que eu tiver a ocorrência do porquê no final da frase, vai ser separado e com acento, tá bom? Uma dica que eu sempre dou para poder gravar essas regras sem precisar ficar passando pelo martírio da decoreba é ler. Leia bastante e escreva bastante, porque somente com a prática que você vai conseguir aprender. Muitas pessoas separam muito o português do raciocínio lógico, da matemática,
mas na verdade ele também é prática. Assim como você não precisa praticar muito para ter uma boa nota, um bom desempenho em matemática, e nas ciências exatas, o português é a mesma coisa, você precisa praticar. E a prática do português é o quê? É lendo, é escrevendo, é também fazendo exercício, porque somente assim que você vai conseguir memorizar isso aqui sem precisar ficar naquela coisa de decorar, decorar, decorar. E decorar a gente sabe, né? Esse processo de decorar é falho. Em algum momento você pode esquecer. Então, se você praticar, você vai conseguir assimilar isso muito mais fácil, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre sobre o uso dos porquês e eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão os nossos canais de comunicação, nosso site, nosso e-mail, os nossos perfis, tanto no Instagram, no Facebook, como aqui no YouTube. Então, segue a gente nesses perfis, curte aqui a nossa página no YouTube, que a gente está com uma série de novidades para vocês. Muito em breve, a gente vai disponibilizar um curso de redação 100% online, com um preço super acessível e também com algumas aulas de mentoria. Então, além do curso de redação, além de você entender como fazer uma boa redação, como tirar uma nota máxima da redação, você ainda vai ter uma mentoria exclusiva sobre esse processo de aprendizado da redação. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.